Em 1797, Pedro I, imperador de um vasto território na América, decidiu estabelecer um segundo Vaticano na capital. Em uma expedição audaciosa à África, ele raptou um príncipe sudanês, descendente de Nilma, e o proclamou como Papa Gabriel I. Esse príncipe, agora Papa, foi tratado com grande respeito e cuidado por Pedro I e sua esposa, vivendo no luxo e ganhando consideração na corte americana. No entanto, em 1817, o imperador decidiu abdicar, e o ex-papa passou a ficar sob os cuidados de Luigi de Alcântara, governador da Virgínia. A mudança de guardião, no entanto, foi de curta duração, pois Luigi faleceu alguns meses depois. Sem suporte imediato, o ex-papa encontrou conforto na companhia de Júlia, a princesa do Alasca. A relação entre Gabriel e Júlia floresceu e culminou em um casamento, do qual resultaram 6 filhos. Suas gerações seguintes ampliaram significativamente o legado do ex-papa: 43 netos, 75 bisnetos e 195 trinetos. A linhagem de Gabriel I permanece viva até hoje, como um testemunho duradouro dessa improvável saga histórica. Em 1810, nasceu Lucrécia, neta de Pedro I da América. Desde cedo estava destinada a uma vida de grandeza, sendo a futura imperatriz americana após a morte de seu avô. No entanto, o rumo da história mudou em 1817, quando Pedro I da América abdicou do trono, e a família real americana se viu obrigada a embarcar para o Brasil. Lucrécia, na época com apenas 7 anos, se viu em um mundo novo e desconhecido, vivendo sob o mesmo teto que João VI de Portugal. Descobriu-se então que Pedro I da América e João VI eram primos distantes. Em 1831, um novo capítulo se iniciou com a abdicação de Pedro I do Brasil, que passou a se chamar Pedro IV de Portugal. A família se estabeleceu em Portugal, onde viviam junto com os 25 netos, incluindo Lucrécia. Em 1847, a morte de Pedro I da América marcou o fim de uma era. No mesmo ano, Lucrécia encontrou um novo começo ao se casar e dar início à sua própria família com 7 filhos. Sua vida foi repleta de altos e baixos, culminando em sua morte em 1867, aos 57 anos. Pouco antes de partir, Lucrécia teve a alegria de se tornar avó. Sua história é um testemunho da resiliência diante das mudanças e da força necessária para seguir em frente, mesmo frente às adversidades. A vida de Lucrécia, marcada por abdicações, mudanças e novos começos, reflete a complexidade e a beleza da história humana. Em uma manhã fria de dezembro em 1765, a família imperial foi desfeita. Os irmãos Nicolau IV do Alasca e Pedro I da América enfrentaram a dolorosa separação, enviada por circunstâncias além de seu controle. Com apenas 7 anos, Pedro foi levado para a segurança e o carinho da casa de sua avó paterna, Ágata do Alasca. Ela, uma figura forte e enérgica, estava determinada a proteger seu neto da dura realidade que o mundo oferecia. Enquanto isso, Nicolau, com apenas 5 anos, encontrou um novo lar nos abraços calorosos de seus avós maternos. Sua avó, uma mulher que nasceu na Jordânia, conhecida pela sabedoria e histórias fascinantes, se uniu a seu marido brasileiro em prol do pequeno Nicolau e de seu primo Farid. Eles cuidaram dele com a delicadeza que vem dos anos e a experiência de criar uma filha, Beatriz Ferreira, que uma vez fora amante do poderoso imperador Nicolau III do Alasca. Os anos se passaram, cada um dos irmãos cresceu imerso em culturas distintas, mas sem nunca esquecer um ao outro. Pedro, educado nos costumes de sua avó Ágata, tinha uma mente analítica e uma postura de liderança. Nicolau, por outro lado, foi enriquecido pelo caldeirão cultural de seus avós, desenvolvendo uma perspectiva ampla e um coração compassivo. Após muitos anos e inúmeras cartas transatlânticas, o destino decidiu que era hora de os irmãos se reunirem. O encontro foi marcado em um salão opulento iluminado pela luz suave de um candelabro pendente. O tempo não havia apagado o laço entre eles, já ao invés, ela fortaleceu seu vínculo com a força das saudades e da esperança renovada.
Pedro e Nicolau se abraçaram, prometendo a si mesmos que jamais se permitiriam ser separados novamente. A reunião dos irmãos trouxe à tona não apenas lembranças de infância, mas também esperanças para o futuro. Unidos novamente, eles começaram a ponderar sobre o legado de suas famílias, a história que lhes pertencera e como poderiam, juntos, escrever os próximos capítulos de seus destinos imortais. In 1736, a royal birth marked a new chapter in Alaskan nobility. Jose, born to Agatha and Henry of Alaska, was crowned Prince of Alaska. He held a special place in history as the brother of Nicolau III, an emperor known for wisdom and justice. Em 1736, o nascimento real marcou um novo capítulo na nobreza do Alasca. José, filho de Agatha e Henry do Alasca, foi coroado príncipe do Alasca. Ele ocupou um lugar especial na história como irmão de Nicolau III, um imperador conhecido por sua sabedoria e justiça. 2 decades later, in 1758, Pedro I was born in America, destined to be an emperor. Pedro was José's nephew, as his mother was Nicolau III's sister, linking their stories by family ties. 2 décadas depois, em 1758, Pedro I nasceu na América, destinado a ser um imperador. Pedro era sobrinho de José, pois sua mãe era irmã de Nicolau III, ligando suas histórias por laços familiares. Pedro's lineage was enriched by European nobility. In 1759, his maternal grandfather, the Baron of Moscow, passed away, adding historical significance. The Baron's legacy and stories from Moscow were fondly remembered. A linhagem de Pedro foi enriquecida pela nobreza europeia. Em 1759, seu avô materno, o Barão de Moscovo, faleceu, adicionando significado histórico. O legado do barão e as histórias de Moscovo eram lembrados com carinho. In 1760, 2 significant unions occurred. Pedro's grandmother, mother of Empress Sophia of Alaska and widow of the Baron of Moscow, was promised in marriage to Jose, symbolizing alliance between Alaska and America. Em 1760, 2 uniões significativas ocorreram. A avó de Pedro, mãe da Imperatriz Sofia do Alasca e viúva do Barão de Moscovo, foi prometida em casamento a José, simbolizando a aliança entre o Alasca e a América. Jose, as Pedro's uncle and Nicolau III's brother, played a pivotal role in sustaining bonds between Alaska and America, crucial for peace and prosperity during a time when noble relations were paramount. José, como tio de Pedro e irmão de Nicolau III, desempenhou um papel fundamental na manutenção dos laços entre o Alasca e a América, crucial para a paz e a prosperidade em uma época em que as relações nobres eram primordiais. Pedro I of America, with Jose as his uncle and mentor, learned the importance of heritage, alliances, and wisdom through strong familial connections, shaping his understanding of leadership and legacy. Pedro I da América, com José como seu tio e mentor, aprendeu a importância da herança, alianças e sabedoria através de fortes conexões familiares, moldando sua compreensão de liderança e legado. Em 1759, a separação entre Nicolau III do Alasca e Sofia marcou uma divisão não só emocional, mas territorial. Cada um tomou posse de um reino como parte do acordo. Sofia, que até então era a imperatriz alasquiana, decidiu trilhar um novo caminho ao casar-se um ano depois com Sergei Nikolaev, seu tio-avô e também primo de Nicolau, numa união tanto inusitada quanto estratégica. Pedro, o fruto do casamento entre Nicolau e Sofia, seguiu a mãe em sua nova vida, convivendo com o padrasto Sergei em Kiev. A relação entre Sergei e Sofia era repleta de interesses políticos, onde a figura manipuladora de Sofia almejava um título para seu filho, Pedro, com apenas 7 anos, como imperador de Kiev. O casamento entre Sergei e Sofia, parentes próximos por laços sanguíneos, foi concebido para fortalecer frágeis alianças e perpetuar dinastias. Mesmo com a desaprovação velada nos corredores reais, o casamento foi selado em Kiev. Inicialmente, a sobrinha neta do Sergei,
viesse a interferir, já que era irmã do imperador de Rishimon, Gregório. No entanto, suas tramas voltaram-se para coroar seu filho Pedro I da América. Serguei, em um ato que muitos acreditaram ser de genuíno apreço, adotou o filho de Sofia do casamento anterior, nomeando-o como Pedro Nikolaevich Sergei Romanov, preparando sonoramente seu posicionamento para a sucessão do trono. Em 1872, com a morte de Serguei alcançar os 93 anos e rumores de envenenamento por cogumelos assombrando os salões do palácio, Pedro foi coroado imperador de Kiev. A morte de Serguei trouxe à luz litígios familiares que pareciam enterrados. Alguns historiadores sugiram que Sofia teria sutilmente planejado sua ascensão através de atos indiscretos. Do passado de Serguei, um filho de outra relação ainda clamava por direito. Nikolai, o menor, nutria o sonho de ser o sucessor legítimo. Contudo, a manobra arquitetada por Sofia garantiu que Pedro assumisse a coroa, encerrando a questão. A história dessa família se entrelaça com ambições e traições ocultas, lembrando os reinos que nunca puderam ser completamente possuídos, mas sempre habitados por aqueles que viam além do presente. Em 1772, o cenário político de Kiev estava prestes a mudar drasticamente. Após a morte do venerável Serguei, imperador de Kiev, aos 93 anos, seu enteado Pedro assumiu o trono, mas enfrentava um dilema: precisava de uma imperatriz para legitimar seu governo. A solução surgiu nas mãos de sua astuta mãe, Sofia. Sofia, com um olhar atento ao poder, organizou um casamento entre Pedro e Ekaterina Romanov, filha de Serguei, com sua quarta esposa. A união prometia consolidar o poder de Pedro e aplacar os ânimos inquietos da corte. Assim, naquela tarde histórica, o casamento estava prestes a ser consumado. A pompa e a cerimônia dividiam o ambiente em expectativa e tensão. No entanto, o inesperado aconteceu. Ekaterina, a noiva crucial para a ascensão plena ao trono de Pedro, simplesmente não apareceu. O desaparecimento de Ekaterina fez correr rumores por toda Kiev e mais além. Alguns diziam que ela havia fugido para Moscou, buscando um casamento com o futuro imperador de lá, uma ambição que muitos achavam plausível. Outros acreditavam que suas pegadas direcionavam-se ao distante Portugal, recusando-se a legitimar o trono de Pedro. Sem outra escolha, Pedro avançou e legitimou seu trono sozinho, sem a presença de uma imperatriz ao seu lado. Com uma firmeza surpreendente, ele seguiu governando Kiev e seus vastos domínios, que se expandiam por mais de 170 reinos diferentes, incluindo a distante e emergente nação dos Estados Unidos. A história de Pedro tornou-se uma lenda de superação e poder, um líder que desafiou convenções e redefiniu a estrutura governamental de Kiev. Apesar do mistério de Ekaterina, sua trajetória foi um exemplo de resiliência em tempos de incerteza política. No início do século XIX, um curioso episódio marcou a história de Pedro I da América. Ansiando por aventuras, ele aceitou um convite incomum de Vitório da Sardenha para visitar um zoológico em Turim. Mal sabia ele que logo descobriria que não se tratava de um zoológico convencional, mas sim de um bizarro show de horrores. Em 1802, ao chegar a Turim, Pedro I foi recebido com grande pompa e conduzido imediatamente ao local da exibição. À primeira vista, parecia algo extraordinário, mas não pelo esplendor dos animais conhecidos, e sim pelas criaturas exóticas e estranhas que povoavam o lugar e que pareciam saídas de um conto assustador. Ele foi primeiro apresentado a Tralalero Tralalá, uma figura misteriosa que deixava todos intrigados. Depois, BRR Patapim o assustou com seu som peculiar e movimentos ágeis. Pedro I não conseguia desviar o olhar de Frigo Camelo, que possuía um corpo que parecia ser uma fusão entre camelo e um objeto desmontável. Ainda imerso naquele universo estranho, Pedro encontrou Brobito Bandito, um ser cuja presença criava uma atmosfera de suspense em torno dele. Uma das criaturas que mais o intrigou foi a capivara com corpo de coco, cuja aparência desafiava qualquer lógica ou explicação tradicional. Continuando sua estranha jornada, encontrou Bombardino Crocodilo, um ser robusto de aparência ameaçadora, logo seguido por Chimpanzil Banamini, cujo comportamento trazia uma mistura de hilaridade e surpresa.
Ele se divertiu um pouco com Trulimeiro Trulichina e maravilhou-se ao ver um pinguim inteiramente laranja, cuja coloração inusitada era um mistério para todos, mas foi descoberto que era por causa de uma mutação genética. Mas as surpresas não paravam por aí. Ele se deparou com Lirili Larila e a boneca Ambalabu, figuras insólitas que mais pareciam saídas de um pesadelo surreal. Tung 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 Sahur, com seu nome repetitivo, também marcou presença com sua identidade sonora única. Por fim, o auge daquela experiência bizarra foi conhecer a Bonono Simpazinono, que encerrou a sequência de encontros para deixar Pedro I da América totalmente atônito e com uma rica história para contar. Ele saíra de lá ciente de que aquela era uma memória que ficaria gravada em sua mente por décadas, uma incrível jornada pelo insólito e extraordinário. Pedro levou consigo para a América o pinguim laranja.